Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Saiu do rádio, veio pra tela, estamos aqui no canal do YouTube, na tela do seu celular, também na tela do seu computador. A gente discutindo aqui um assunto muito importante, que é a saúde mental do trabalhador rural. Eu recebo o Dr. Marcelo Lamego Pertence, desembargador e que é também do programa Trabalho Seguro do TRT-MG. Doutor, satisfação recebê-lo aqui na Itatiaia. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, basicamente a Justiça do Trabalho, como tem sido a relação saúde mental como um todo? Até para a gente discutir um pouquinho, para chegar no nosso produtor rural, como é que tem sido o problema saúde mental? A depressão, a ansiedade, os transtornos todos da mente no que diz respeito ao labor, ao trabalho. É muito interessante a sua pergunta, eu agradeço e vamos tentar trazer alguns elementos. Hoje a gente pode dizer que nós estamos vivendo a era da angústia. Está faltando emprego não porque não tem produção, porque hoje está entrando a máquina. E há uma série de cobranças, à medida que vem isso, uma série de cobranças. Inclusive, para você falar a questão de saúde mental, há cerca de um ano atrás, um ano e meio, foi reconhecida a síndrome de burnout como uma doença do trabalho, que é exatamente decorrente daquela pressão, do sofrimento mental que se impõe para o cumprimento de metas. E por mais que possa parecer contraditório, porque a gente pensa no campo, aquela vida bucólica, aquilo ali, desculpa, há um profundo sofrimento mental também para os trabalhadores rurais. Seja pelo aspecto da possibilidade de riscos na própria atividade, seja na atividade da agropecuária, seja na atividade da agricultura, seja na atividade pecuária, pelas máquinas e equipamentos, que é um setor, ou a utilização também de animais, ou a lida com animais, o risco está inerente ao próprio trabalho. Então, eu acho até interessante dizer que, para a Justiça do Trabalho, conforme a ampla jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a atividade rural é uma atividade de risco. O que é isso? É uma atividade que ela impõe um risco além do normal que a gente tem na sociedade. Vou dar um exemplo para a gente ficar bem claro dentro da área urbana, atividade de motociclista. Por mais que ele possa estar corretamente andando na faixa, o risco dele ser pego por um outro carro, uma atividade, isso é inerente. Ou um motorista que faz do transporte a sua atividade profissional também está na estrada. Quanto mais tempo você está na estrada, maior a possibilidade de risco. Então, dentro da área rural, a gente tem esse risco também. Até o risco de um raio cair na cabeça do trabalhador, e que não é raro, quando ele ativa, por exemplo, na agricultura de cana. Né? Além dos esforços físicos para colheita, né? O facão que pode cair, ou colhendo um dendê, que foi uma vez que eu julguei um caso desse, o cacho de dendê, quando tirou lá de cima, caiu na cabeça do trabalhador, quase 12 metros de altura, teve traumatismo crânioencefálico e veio a falecer. Então são vários os riscos, ou ser exprimido na cerca do curral por um cavalo que foi prensado por um boi, isso também pode acontecer, né? Então isso tudo. E dentro do setor rural você tem também várias angústias, né? Para o produtor ou para aquele que trabalha para ele, né? A questão da semente, da própria florescência, ela depende da chuva, depende da certeza da chuva ou da possibilidade que ela vai cair. E nós estamos vivendo hoje esse ambiente climático, essas alterações climáticas que efetivamente afeta. Então, assim, o excesso de chuva, a falta de chuva, o trabalho com agrotóxicos que está se ampliando, né? Então, isso impõe riscos à saúde do trabalhador, que muitas vezes afeta até a sua saúde mental, e impõe risco também para quem vai consumir esses produtos. Então, essa cadeia toda é muito interessante a gente ficar, e quando chega na justiça, normalmente já é o problema instalado, ou já um caso que ocorreu. Então aí eu vou permitir também falar um pouquinho do programa Trabalho Seguro, que é o que eu sou gestor aqui no tribunal, que é exatamente isso. A partir de final de 2004, 2005, definiu-se de forma convicta que a Justiça do Trabalho tem competência para analisar os danos que podem ser morais ou materiais decorrentes de um acidente de trabalho. Então, a partir de 2011, por iniciativa de um antigo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Oreste Dallazen, foi criado o programa Trabalho Seguro. O que a Justiça entendeu? Não adianta só julgar. Nós temos que procurar angariar setores, trazer mais setores para combater, porque o acidente de trabalho é uma mazela na nossa sociedade. Mais de em média, 6 a 7 trabalhadores por dia morrem em razão do trabalho.
E o trabalho tem que ser uma fonte de sobrevivência. Eu estou dizendo só dos que morrem, não estou dizendo dos que perdem a capacidade laboral, não estou dizendo dos que perdem um membro, dos que ficam inválidos, do reflexo que se tem na sociedade. Então, a busca por uma sociedade que respeite o trabalhador, isso necessariamente implica numa possibilidade da saúde mental ser mais preservada. Agora, doutor, uma coisa que, de repente, a pessoa que está nos acompanhando fica pensando é a doença mental ela é meio subjetiva para uma análise, né? Porque a gente pode considerar que um trabalhador rural ele tem um problema, um distúrbio mental, de depressão, de ansiedade, por vários motivos. Eu mesmo entrevistei um produtor que ele me contou que da depressão dele, ele entrou num estado depressivo pelo mercado, da entrega da perda do leite que às vezes acontece, o preço do leite que se paga, isso vai deixando angustiado e aquilo vai se transformando. Agora, quando a gente fala da doença mental, não é difícil para vocês que estão lá na ponta para julgar um caso, avaliar, porque não é, por exemplo, um cara perdeu a mão, esse rapaz infelizmente morreu do que caiu lá, o trem na cabeça dele, mas a pessoa às vezes perde a mão, tá prático ali, o cara perdeu a mão, tem uma indenização e tudo mais. Qual que é a análise que é feita em casos tão subjetivos, e eu tô correto quando eu falo que é subjetivo? É subjetivo para nós que não entendemos, mas para quem entende é objetivo. Você tem vários sintomas que aparecem. Então, necessariamente é feito um laudo técnico por um profissional qualificado para poder analisar isso. Então, é possível identificar o transtorno mental, se ele tem causa no trabalho ou não, através da entrevista que é feita por um profissional. Então, todo processo em primeiro grau, na primeira instância, ele é instruído, seja com provas testemunhais, mas no caso de um acidente de trabalho ou de uma doença mental, você tem um técnico, um médico profissional que vai ser indicado pelo juiz para fazer uma perícia naquela pessoa. Então, quando a gente julga, é baseado no laudo. Então, em princípio, o que o laudo está dizendo é uma grande referência, mas ele não quer dizer que necessariamente não possa ser substituído ou levar ao convencimento do juiz com outras provas que podem trazer. Vou ter que dar um exemplo no julgamento na sessão de ontem que eu integro no Tribunal Regional do Trabalho. Tinha uma professora, que ela era professora, coordenadora, ela tinha 4 contratos com o mesmo estabelecimento de ensino e trabalhava quase 18 horas por dia. Então ela teve uma crise, né? O laudo técnico não entendeu que não havia conexão com o trabalho, mas o relator, a partir da análise de todos os fatos que estavam ali, fazendo assim, é evidente que uma pessoa que trabalha 18 horas por dia, que não tira férias durante 4 anos, causa um sofrimento mental. Então você desconstitui. Mas, em princípio, a gente não julga na nossa cabeça. Existe um elemento técnico que pode ser definitivo ou não, dependendo das provas, para poder chegar a essa conclusão. Então, para nós, minha mãe um dia eu falei, mãe, eu era adolescente, estou precisando de psicólogo. Para quê? Você não é doido? Não é? Então a gente tem sempre essa perspectiva aí. Mas, efetivamente, a doença mental hoje compõe um quadro muito sério em todos os trabalhadores, seja na área urbana, seja na área rural. E existem elementos técnicos que permitem a um profissional identificar esse sofrimento mental. Doutor, para a gente fechar nosso papo aqui, a doença mental, a gente conversava lá fora antes de começar a gravar aqui no estúdio, a gente vive a urgência do mundo moderno, né? A gente tem tudo para ontem, a velocidade da informação é muito mais vibrante do que no passado, mas nesse meio tempo, o produtor rural ele é refém, talvez seja a pessoa que mais sinta no campo, ele é refém dessa questão da tecnologia substituindo o homem. Talvez seja o primeiro passo ali, que você tinha ali 10 coletores de café, você tem agora uma colheitadeira que faz, uma pessoa opera essa colheitadeira. Ou seja, só para dar um exemplo, isso de alguma forma também é assustador quando vocês começam a avaliar lá, né? Chegam as causas de como que o trabalhador ele vai, abre aspas, viu gente, perdendo a importância no processo de produção laboral mesmo do dia a dia, aqui no agro, mas em qualquer outro setor? Em qualquer setor. Hoje o que a gente verifica é a chamada Revolução 4.0, porque quando veio a Revolução Industrial, que é um marco
relevante para o mundo do trabalho, o homem era fundamental. Ele começava a ter aquelas máquinas funcionando, você precisava do homem para mover a máquina. Depois veio a energia elétrica, a máquina continuava fazendo linhas de montagem, mas o homem era importante. Veio uma terceira revolução, que foi introduzindo a robótica, mas o homem trabalhava. Agora você tem uma revolução, que é a chamada 4.0, que ela vai substituindo o homem. Então é isso que você falou, você tira uma máquina que 10 pessoas colhiam café, uma pessoa só coordena. E há acidente de trabalho, isso aí também. Você tem a substituição, por exemplo, no meio urbano, caixas de supermercado, porteiros, né? Isso você vai substituir. Então aquelas pessoas menos qualificadas, e no campo também é isso, elas vão perdendo a oportunidade de ter a sobrevivência delas. Então isso é uma causa de angústia muito grande. Você imagina, mas aí fica uma contraposição. A atividade de colheita de cana é uma das atividades mais extenuantes que existe, porque o trabalhador ele ganha por quadra que ele consegue colher e por tonelada, né? Uma vez eu trabalhei durante o período do Ministério do Trabalho, tinha uma senhora que era a que mais colhia cana, colhia 17 toneladas de cana por dia. Você imagina o que é o braço de uma pessoa para cortar aquilo, além dos riscos de corte, de perda de membros. E aí você substitui isso. É muita gente que deixa de ter um emprego, mas ao mesmo tempo não vão sofrer com esse emprego. Mas onde colocar essa massa de trabalhadores? Então isso, sem dúvida nenhuma, a substituição, eu nem diria entre aspas não, infelizmente o trabalho está cada vez menos valorizado na nossa sociedade. Quem vive do trabalho tem tido muito pouco valor, infelizmente. É sério, né? Quando a gente acompanha essas mudanças todas em relação à tecnologia, ao trabalho, agora a inteligência artificial, né? Um negócio absurdo, né? Ainda mais a gente que trabalha com texto, né? Então o cara faz um texto, a inteligência artificial faz o texto lá rapidamente. Imagino que a inteligência artificial já faz no campo. Doutor Marcelo Pertence, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Obrigado, viu, doutor, pela presença aqui. Eu agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Muito obrigado. Parabéns pela atividade, pelo trabalho junto ao meio rural, que é extremamente importante para todos nós, inclusive para a nossa alimentação sadia. E a gente agradece, e esse papo não termina aqui, então a gente vai ter variações, então o doutor sempre presente aqui, sempre as portas abertas aqui da Itatiaia. Muito obrigado. E eu convido a você para acompanhar o nosso trabalho no Itatiaia Agro no rádio e também todas as plataformas digitais da Rádio de Minas no @Itatiaia Agro. Até o próximo Papo Agro, valeu!